Odri, pode colocar, meu bem. Grande abraço para você também, Rafaela. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vinda, Larissa. Boa noite, Zé Carlos e Nádija. Áurea, Aurinha, seja bem-vinda. Luciana, olá, Luciana, boa noite. Tâmara, boa noite. Então, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, o nosso divino amigo de todas as horas, e a nossa Mãe Santíssima, rogando a ela que estenda o teu manto sagrado sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos que estão distantes de nós, sobre todo o universo. Senhor Jesus, aqui estamos para o estudo do Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, a nossa noite de hoje, as nossas reflexões e fique conosco, agora e sempre, que assim seja, para sempre. Beleza? Ô, Sabrina, vamos mutar as pessoas aí, tá? Cadê? Tudo certo, Sabrina? Tudo certo, já mutei. Bom, gente, falar de fé, falar da importância da nossa conexão com Deus,
falar de nossas crenças, falar de religião, falar de religiosidade fora do círculo religioso, como esta situação de agora que eu chamo de círculo religioso. É muito difícil nós encontrarmos socialmente uma roda de conversa onde o assunto de fé, religião, do divino, do sagrado possa vir à tona. Haja vista que na própria internet a quantidade de curtidas que a gente vê, a quantidade de visualizações que a gente vê numa piada boba, de mau gosto, é muito maior do que as visualizações e acompanhamentos de um conteúdo mais sério. Nos grupos nossos de WhatsApp é a mesma coisa. É sempre mais para o lúdico, para a brincadeira, para a distração vazia e tal. Então, falar de transcendência num papo gostoso, agradável, só mesmo numa situação como essa. Então, vamos abusar do espaço, né? Vamos entender, então, como transcendência um preceito que vai além da natureza física. Preceito é aquilo que se aconselha que as pessoas devem fazer ou praticar. Então, a transcendência é esse conceito, é esse preceito que vai lidar com tudo aquilo que estiver além da realidade, além da natureza concreta das coisas. Porque a gente fala de transcendência e nós todos entendemos, mas fica aquela dúvida se nós estamos realmente entendendo o significado do que seja transcendência. Então são esses preceitos, né, que trazem algo de um teor bem elevado, além da natureza física, além da realidade concreta, né, além das coisas concretas, né? Toda vez que a gente for tratar de algo com relação às nossas ideias, além do conhecimento comum, do conhecimento vulgar, todas as vezes que se falar de algo superior, sublime, nobre, extraordinário, tudo isso é transcendência. Quando nós vamos tratar com o sagrado, com o divino. Mas eu estava então começando aqui a pontuar, né, a ausência de conteúdos mais sérios nos compartilhamentos e na internet de um modo geral. Mas algo vem mudando. A reclusão social, ela possibilitou mais tempo para que as pessoas fossem para a internet procurar conteúdos mais sérios. Muita gente fez muitos cursos, muita gente tem estudado a doutrina através das lives, né? Inclusive é interessante, muita gente que jamais iria a um centro espírita está estudando o espiritismo, seguindo as nossas lives, e isso é muito interessante. As nossas e todas as lives de conteúdo espírita, né? Nós temos visto que esse interesse é realmente muito grande, porque o interesse pela religião aumentou muito. As pessoas com essa crise da pandemia, nós tivemos oportunidade de comentar aqui, elas estão pendendo muito mais para a religião, né? E numa análise feita pelo sensacional Leandro Carnal, ele diz que as religiões hoje têm uma força política, têm uma potência econômica, têm uma presença midiática jamais observada há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, os anos 68, 69, 70, sofreu uma influência muito grande da contracultura, né? Tudo era contracultura, porque tudo encerrava essa ideia de sair fora do que a maioria pensava, do que a massa pensava, né? Esse padrão de massa. Surge, então, literatura a respeito de combater aqueles valores até então estabelecidos. Surge na música, né? O fenômeno da contracultura foram os Beatles, né? Trazendo uma proposta musical totalmente diferente.
Então, há 50 anos atrás, na época dos choques estudantis de 1968, que eu pude participar como estudante, né? O nosso grito político nas ruas, para até conseguir culminar no término da ditadura. Então, nesse caldo de 50 anos atrás, falava-se muito da morte de Deus. O ateísmo ganhava uma força extraordinária para combater as religiões estabelecidas, né, que eles consideravam ultrapassadas. Então, era um tema muito famoso no século XX, falar mal do processo religioso, falar mal que Deus não existia, né? E o grande fenômeno hoje já não é mais esse combate às religiões. Hoje já não se fala mais do ateísmo com aquela força que se falava e com a morte de Deus, como muitos escritores chamavam isso. Isso foi superado. O que nós temos hoje é uma fé totalmente diferente do que se teve até então, uma fé customizada. Mais à frente a gente fala disso. Por que eu estou falando essas coisas? Porque a gente fica dentro de um debate religioso e eu não gosto de perder a noção de como essas coisas estão sendo vistas na filosofia como um todo, na sociedade como um todo. Então eu fui atrás de procurar saber como que está sendo debatida a questão da fé e das religiões num debate secular. O que seria esse debate secular? O que dizem hoje os intelectuais, os filósofos sobre fé? E secular, então, eu também quero relembrar o que significa essa palavra. Eu escutei essa palavra há muitos anos atrás, quando um padre aborreceu muito aos seus fiéis porque ele tinha uma namorada ou amante. Então, as pessoas queixaram com ele e ele deu aquela resposta clássica: vá queixar ao bispo. E as pessoas realmente foram queixar ao bispo. E chegaram lá e disseram para o bispo: olha, o padre está com uma namorada, isso está esquisito e tal e tal. E o bispo disse: olha, a ordem que esse padre pertence é uma ordem secular. Ele prometeu ficar solteiro, voto de... esqueci o nome agora, mas ele não prometeu castidade. Ele prometeu que ele ficaria solteiro. E o que se espera dele é simplesmente discrição e mais nada. E os fiéis voltaram para casa totalmente perdidos, sem saber o que significava aquele padre que não pertencia aos dogmas da igreja. Então aí a gente foi entender a palavra. A líder desse grupo que foi procurar o bispo é que me contou que o padre era secular, que significa que ele pertencia a uma ordem que não se enquadra na ordem religiosa. Ele não fez votos religiosos, eles viviam no mundo. Isso é que é ser secular. E no final das contas, nessa paróquia, tudo correu muito bem, os fiéis se adaptaram àquela situação e o padre fez até, por muitos anos, um ótimo trabalho na sua paróquia. Então a gente estava falando da fé debatida no meio secular, quer dizer, fora das questões religiosas. E eu encontro, então, os filósofos dizendo sobre uma fé do sábado santo e uma fé do domingo após a crucificação, após a ressurreição. E eu achei muito interessante a maneira que ele nos explicou isso. O sábado, Jesus foi crucificado na sexta. No sábado,
tudo amanhece muito sombrio, todo mundo extremamente triste, sentindo um vazio enorme diante daquela situação. E era um momento, então, do grande silêncio do sagrado, o grande silêncio do evangelho, o grande silêncio de Deus, o vazio que a morte de Jesus havia deixado. Então é a fé do sábado santo. Os 11 apóstolos temerosos, fugindo aí de uma possível perseguição, o túmulo ainda fechado. Então é o momento da noite da fé. Achei muito interessante. Humberto de Campos descreve este momento como um tempo de penosa dúvida entre todos os apóstolos e seguidores, porque todos eles haviam vacilado na hora extrema, exceto João. Eles não entendiam a finalidade do sacrifício de Jesus. Eles não entendiam, eles pensavam, Jesus era o poderoso Filho de Deus, curou doenças incuráveis, ressuscitava os mortos. Como é que pode? Como é que ele não conseguiu se livrar da traição de Judas? Como é que ele não conseguiu e não quis se livrar daquela humilhação? Por que ele se submeteu a tanta dor, ao ridículo, à zombaria? Para no final perecer entre os dois ladrões? E os seguidores do Cristo foram desdenhados, né, por muitas pessoas bem depois disso, dizendo: o chefe da sua religião foi uma pessoa que foi humilhada, que foi morta e que foi crucificada entre dois ladrões. Como é que nós vamos aceitar uma religião cujo chefe teve um final tão triste? Então esse era a grande noite da fé. E essas conjecturas, segundo Humberto de Campos, apagavam a lembrança do Cristo. Ficava esquecida os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Era só esse pessimismo, essa incongruência, essa coisa que estava entre todos, como pensamento dominante entre todos. Então é o vazio, a grande noite do vazio, né? A grande noite da fé, né? Nada, ninguém via uma luz no final do túnel, até que chega o domingo da ressurreição. E com a ressurreição acontece então o que todos nós já sabemos, a explosão da Boa Nova, a explosão do Evangelho, a vida vencendo a morte. A moral cristã então podia seguir em frente com todo o seu esplendor, com toda a sua força, e o apóstolo Paulo ainda chega a dizer: tudo isso teria sido inútil e sem importância nenhuma se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, nós estamos falando aqui em relação à religiosidade em duas situações. A do sábado de aleluia, e existem pessoas que têm esse tipo de fé até hoje, de não dar absolutamente importância a Jesus, aos seus ensinamentos, a não entender por que ele foi crucificado, a não entender por que ele aceitou a traição de Judas. Isso aí está na cabeça de muita gente ainda, que reluta em ser cristã por conta desses motivos, esquecidos dessa outro lado da fé, que é a ressurreição de Cristo, onde muda tudo, né? Então os grandes pessimistas, os ateus, pararam no sábado santo. O cristão, ele segue com o domingo. E a gente então começa a pensar na vinda de Jesus, né? João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Jesus encarna. É um espírito elevadíssimo, o Cristo, que se esvazia de Cristo para se tornar humano. É uma reflexão muito interessante essa que a gente propõe agora. Vem junto com esta perspectiva de que é possível sim afirmar, dependendo da perspectiva, de que Deus realmente não existe. Porque se nós formos olhar
exatamente o que significa existir, existir é uma característica do ser. Os seres existem. A árvore existe. Deus não existe. Se nós disséssemos que Deus existe, ele seria um ser. E ele não é um ser. Deus não é alguém que exista. Kardec, então, não pergunta quem é Deus, porque quem é um pronome que se usa para designar os seres, para designar a pessoa. Então, Deus não é uma pessoa. Kardec pergunta o que é Deus. Então, a gente tem essa tendência de pensar que Deus é aquela pessoa que está no topo da pirâmide de seres vivos. Ele está além dos homens, além dos anjos. Não, Deus não faz parte disso aí. Deus não é o mais poderoso dos seres. Ele está muito além da ideia de poder, muito além de toda a compreensão nossa. João disse que ele é amor, sim, e podemos começar a tentar entender isso, né? Porque Deus, ele é muito maior do que ser um ser amoroso. Ele é muito maior que isso. De ser um ser justo, ele é muito além disso. De ser um ser bondoso, ele é muito além da justiça, do amor e da bondade. Mas essas características podem suscitar em nós esses sentimentos de tentar compreender Deus. Então, a nata da intelectualidade no século atual fala dessas coisas. Deus não é um ser, não é quem é Deus. E Kardec, já orientado pelos espíritos, dizia isso desde 1857. Deus não é um alguém, Deus não é um ser. E a designação correta para o verbo existir é um ser existe. Uma água é, uma árvore é, Deus não é. Então, é isso aí, nessa complicação filosófica, para uma pessoa religiosa como nós nos propusemos a ser, só é possível, então, ter uma percepção de Deus, uma representação de Deus, e não uma definição. E Jesus vem enviado por Deus e traz essa experiência de dor e de dúvida. Os filósofos os filósofos da atualidade, os grandes pensadores, falam disso. Que isso aqui eu estou falando a posição secular, tá? Jesus traz uma experiência de dor e de dúvida, uma experiência na cruz e no horto. No horto, ele reclama, ele ora e ele sofre e ele pede a Deus ajuda. Na cruz, segundo consta, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Então, no horto ele pede para afastar o cálice, afaste de mim esse cálice. E na cruz ele reclama do abandono. Então a gente vai buscar no apóstolo Paulo um conceito que ele trouxe em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que é um conceito que ele escreveu segundo os entendidos, tá, gente? Eu não entendo de grego koiné, mas o apóstolo Paulo escreveu, foi nesse idioma. E ele fala assim, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E a palavra grega que Paulo usa é kenosis, K-E-N-O-S-I-S, kenosis, que significa esvaziar-se. Então, Cristo esvaziou-se, é uma kenosis em grego. Ele esvaziou-se da divindade, ele abriu mão da sua condição divina, dos seus atributos divinos, para se tornar verdadeiramente um homem. Essa é a kenosis absoluta. Ele se esvazia do sagrado que há nele e
incorpora-se como homem. A nossa kenosis tem que ser o contrário. Porque se a kenosis de Cristo foi esvaziar-se do seu algo divino para se tornar humano, a nossa é exatamente a busca de nos esvaziarmos da nossa humanidade para nos tornarmos divinos. É muito interessante a gente pensar que dessa nossa kenosis, né? A prática do nosso esvaziamento, né? A prática de nossa kenosis é abrir mão do nosso egoísmo, né? De sermos uma pessoa egoísta, limitada. Abrir mão da pessoa que tem medo. Abrir mão desses grilhões que nós não conseguimos nos desapegar das coisas, das pessoas. Nós não conseguimos desapegar do que temos para ajudar os outros. Nós não conseguimos sair da nossa zona de conforto para pensar numa coletividade, né? Então, a gente não consegue abandonar, muitas das vezes, esse lado da vida que nos dá muito prazer nas coisas materiais, né? A gente não consegue esvaziar dessa humanidade. E nós só seremos preenchidos pelo divino à medida que a gente vai esvaziando essa nossa animalidade, né? Então essa é a kenosis humana. Quando a pessoa faz meditação, ela esvazia de si mesma, né? Para poder ser preenchida por Deus. E diziam os teólogos de todos os tempos, né? Quando eu não for, Cristo será. Isso é uma frase de quase todos os teólogos. Quando eu não for mais eu, Cristo será. E Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Então, quer dizer, o Paulo estava totalmente esvaziado dele mesmo, né? Para deixar que o sagrado, o divino, o Cristo entrasse. A kenosis de Jesus, então, traz foi feita com muita dor, né? Ele toma a forma humana, se torna em tudo igual a nós, menos no pecado. E na ressurreição de Cristo, acontece uma nova kenosis, onde ele chega a dizer, eu e o Pai somos um. Então ele afasta para se tornar humano e volta e se sente tão divino quanto era antes. É curioso então a gente comparar também a kenosis de Jesus com a nossa, simbolizando aí na pessoa de Jó. Jó é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. E tanto Jesus como Jó sofreram, experimentaram o abandono. Jesus foi abandonado por todos os amigos, porque eu não estou me referindo ao abandono quando ele fala, pai, pai, por que me abandonaste? Porque os entendidos do grego, do aramaico, do judaísmo, como o Haroldo Dutra nos fala que Jesus não estava reclamando de abandono, Jesus estava simplesmente orando o Salmo 21 ou 22, não sei, do servo fiel. E o salmo do servo fiel é quando o servo se entrega a Deus apesar de todo o sofrimento. E o salmo começa assim. Então, logo nos outros versículos, mostra ali a intensa confiança que Jesus tinha em Deus. E eu gosto muito de ter aprendido isso, porque nos meus momentos de maior sofrimento eu não me senti abandonada por Deus. Será porque Jesus sentiria? Então eu achei essa coisa, ele não se sentiu abandonado por Deus, mas ele sofre o abandono dos amigos. Então Jó começa a sua narrativa cheio de fé, cheio de certeza, e de repente ele sente que ele precisa pedir o amparo divino, porque ele fica incomodado. A saga de Jó, ele perde 3 amigos, perde a esposa, adquire uma doença de pele, perde os 10 filhos e perde todos os bens.
Isso aí é uma coisa que abala bem a experiência humana, né? Então ele sempre repetia: Deus dá, Deus tira, bendito o nome do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, bendito o nome do Senhor. Mas chega um momento que Jó, depois de muito sofrimento, ele começa a duvidar. Duvidar até que aparece um quarto elemento nessa história, que era a figura, segundo a simbologia bíblica, Deus aparece para ele. E para conversar com ele. E esse quarto amigo que surge ali nessa história, simbolizando ali a presença de Deus, vai explicar uma coisa para Jó que nós precisamos de ouvir muito nos nossos momentos de sofrimento, quando a gente quer entender por que está sofrendo, quando a gente não vê justiça no sofrimento. Então esse amigo imaginário diz a Jó, explica para Jó que o plano de Deus não é acessível ao conhecimento dele, Jó. Então os planos de Deus não são acessíveis a nós. Nós não podemos conhecer todas as causas por enquanto. Então essa quenose de Jó é assim: Jó é humano, Jó é o ser humano que precisa sofrer para conseguir se preencher de Deus ao final de todo aquele sofrimento. Ele é o humano a quem Deus permite que o diabo tente. E o diabo aí, nessa tradição judaica, não significa o Satanás, significa o divisor, o tentador. Significa não aquele inimigo de Deus, mas uma contraprova, né, do plano divino. É aquilo que traz um argumento contrário ao plano divino. E esse inimigo, esse adversário, vai tentar atingir Jó no seu corpo, nos seus bens, na sua família. Então Jó se torna altamente sofredor. E naquela dor ele consegue continuar radicalmente, visceralmente religioso. Então a quenose de Jó, quando ele se esvazia do humano e vai tentando ali o seu crescimento para atingir Deus, é uma quenose onde ele consegue realizá-la através de um sofrimento inenarrável. Então Jó esvazia da humanidade para atingir Deus e Jesus esvazia da divindade para atingir o ser humano. Isso fica bem claro quando nós comparamos essa dupla quenoses. Então, como é que estão as coisas por aí hoje? Como é que a religião é vista? Como é que os grandes fenômenos midiáticos de fé estão sendo vistos? O Leandro Carnal nos lembra, então, de um termo que chama customização da fé. Customizar. Você vai comprar uma camiseta de um evento e você vai customizar. Você vai pôr a camiseta do seu jeito, você vai pegar aquela base ali e vai fazer o seu modelo. Então, quando a gente customiza alguma coisa, a gente dá um caráter individual, a gente personaliza. Customizar é fazer com que algo adquira características pessoais e particulares. Então, quando nós customizamos a fé, quando nós customizamos a nossa conexão com Deus, o nosso modo de relacionar com Deus, nós estamos praticando atualmente, de um modo geral, muita gente tem praticado essa antiquenoses. Ao invés do esvaziamento do lado humano para o preenchimento da plenitude divina, o esvaziamento do humano em busca do divino, há um esforço muito baseado na minha subjetividade, no que eu quero, no que eu desejo, no que tem na minha consciência.
Então, como é que funciona isso, gente, que nós estamos falando? Vamos ver se nós estamos customizando a nossa fé. Tem gente, uma grande maioria, então, pensa que fé é essa coisa de pensar que Deus é aquele celeiro disposto a me dar tudo o que eu quiser. Então, a minha fé é muito forte, seria assim: se eu quero dinheiro, Deus também quer que eu tenha dinheiro. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus também quer que o meu candidato vença. Deus seria aquela pessoa que está ao meu lado, e se eu quero que o meu inimigo sofra, Deus também quer que o meu inimigo sofra. Isso está lá no Velho Testamento. Quem se prende nesse Deus, um Deus que diz seu inimigo é meu inimigo, está aí customizando a fé, levando lá para o passado de como as coisas eram, né? Se eu quero fazer um mal ao meu inimigo, então Deus vai abençoar aquilo. Então Deus é sempre aquele ser que está do meu lado para fazer o que eu quero. E esse Deus, nesse tipo de fé, ele nunca me contraria. Ele nunca apresenta uma vontade diferente da minha. É um Deus que, para mim, ele nunca vai realizar o terceiro dos 7 pedidos que tem no Pai Nosso, que é: seja feita a vossa vontade. É um Deus que sempre realiza o que eu quero. É aquele Deus que fala assim comigo: eu te apoio na sua vontade, porque você é fiel a mim. Ou seja, ao invés de eu pensar no outro, ao invés de eu pensar no todo, ao invés de eu pensar no coletivo, né? Eu vou pensar em mim e em meus desejos. É a antiquenosis. Essa forma de religiosidade, essa forma de fé dos dias atuais, que passa longe de ser uma fé lógica, racional e sólida. Então é aquele Deus que eu quero que o meu doente sare e não morra. E Deus, então, se ele existir mesmo, ele vai estar do meu lado e vai atender o meu pedido e vai fazer o que eu quero. Essa aqui não é uma fé sólida. Porque quando esse doente não sara, então eu já vou partir para aquilo. Não, então Deus não existe, se existe não é bom porque ele não salvou. E eu queria que ele salvasse e ele existe para fazer o que eu quero. E nós não somos parâmetros, né? Nós não sabemos o que queremos. A história da revelação judaica cristã é a história de erros terríveis da humanidade. Começa com o pecado de Adão, mesmo que simbólico, né? Depois vai lá Caim, o erro de Caim matando Abel. Depois a gente vai encontrar lá o exemplo do rei Davi, que pega o seu general, o seu melhor general, chamado Urias, e ele mata a única ovelha que Urias tem, e ele então é chamado à própria consciência, e ele tenta se redimir, se consertar, mas acontece que ele não pode fazer aquela quinoses de esvaziar do que ele quer e preencher de Deus e atender o Urias, porque na verdade ele tem os seus desejos próprios, que seria seduzir a esposa do Urias. Então ele não se preenche de Deus, ele se preenche da própria vontade. A Bíblia vai relatando essas fraquezas humanas, né? Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, Atos 5, o casal Ananias e Safira, que vende todos os bens para dar o dinheiro para os apóstolos, e só que eles enganam os apóstolos, né? Eles falam que tinha vendido o terreno por um preço e leva aquele dinheiro, mas na verdade eles tinham vendido por muito mais e retiveram parte desse dinheiro. Então, ali a Bíblia, o Novo Testamento relata, por um gesto de Pedro, chamando a atenção deles, cai o marido morto e cai a mulher morta. Uma punição bem severa, né? Então, a história da Bíblia é uma história da fraqueza humana, do erro humano. E errar nos faz humanos. Então, é a busca dos erros humanos para encontrar a verdade divina. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Então, a percepção de um Deus adaptado a mim, customizado, não se trata de fé,
Se trata de uma imensa adoração a mim mesma. Porque essa customização, ela não me deixa perceber os meus erros. Não existe erro. Existe o que eu quero, o que eu busco, o que acho que mereço. Então a gente pega e continua sendo uma pessoa altamente religiosa. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Para em seguida eu faço uma postagem dessa na minha rede e nas minhas postagens, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o meu candidato é o melhor que o seu e para o seu eu posso publicar todos os insultos que eu quiser. O Senhor é meu pastor, mas a minha vida eu vou basear nos meus valores, porque eu não dou conta de seguir os valores divinos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas para os outros não importa que falte tudo. Então a gente leva essa religiosidade desse Deus customizado e sacrificado à minha vontade, e nós não percebemos a contradição, a grande contradição que se torna a nossa vida. Então, meu Deus está do meu lado, e tudo que eu falar vem dele, tudo que eu falar é bom, os outros todos estão errados. Então, Paulo diz, a minha fé me salvou. Numa nova interpretação dessa palavra, numa customização deste versículo, as pessoas podem interpretar este princípio que a fé salva, é assim, minha fé já me salvou. Se minha fé já me salvou, então eu estou salvo. Posso fazer o que eu quiser, inclusive pregar o ódio nas redes sociais. Inclusive compartilhar publicações vazias e bestas. Inclusive não fazer absolutamente nada contra essa realidade horrível. Então, a percepção de um Deus que nada tem a ver com a realidade, mas com as minhas carências, com os meus desejos, com os meus sonhos de onipotência, com tudo que eu quero, um Deus que não me contraria, um Deus que quer meu sucesso financeiro, apesar do evangelho apontar para outro lado, né? É um Deus que então quer que eu tenha um belo carro, quer que eu tenha uma bela casa, quer que eu tenha prosperidade e muita saúde, né? Mesmo que todo o evangelho tenha nos mostrado a experiência da dor, né? Então, a gente cai nessa história de que a religiosidade de muitas pessoas param naquela publicaçãozinha que você colocou. Sua prece é seu post. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é postar uma mensagem bem bonitinha. Pronto. Ali está a sua crença. Você vai falar dos valores de família, dos valores da coletividade, você vai falar da gratidão a Deus por te dar um monte de coisa. E pronto, ali você se sente a pessoa mais religiosa do mundo. Sem se preocupar com o que realmente a religião tem que fazer conosco e em nossas vidas. Então, ver Deus dessa forma, para uma grande maioria, é um equívoco tão grande que quem não está conseguindo ver Deus de forma nenhuma, vê aquilo e pensa que aquilo é Deus e que aquilo é fé. E não é. E não é. Então, nós devemos em tudo colocar o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para a gente ir amadurecendo e chegar à conclusão do que realmente é uma fé sólida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e vamos ouvir agora a prece da Marta. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós os agradecemos por tudo que recebemos neste momento. Rogamos o teu carinho, o teu amor para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão.
Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje, Senhor, o perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós os agradecemos novamente por tudo que recebemos. Nos proteja hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja no coração de todos, com muito carinho e muito amor. Obrigado, Jesus.